Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. E a Parashá desta semana abre o segundo livro da Torá, chamado Shemot, e o nome da Parashá é exatamente esse. Segue o nome do livro, Shemot. E a Parashá Shemot se encontra no livro de Êxodo, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, verso 1. Com este segundo livro da Torá, Shemot, começa a história judaica, propriamente dita. Nós sabemos que o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, trata da criação do universo. Relata também como o ser humano se desenvolveu, como o gênero humano se desenvolveu. Narra igualmente a biografia dos patriarcas e pode ser considerado como a introdução ao segundo livro e também aos outros três que compõem a Torá. A importância que os sábios atribuíram ao segundo livro é exaltada no seguinte provérbio: Kol haoseh besefer ve'ele shemot ke'ilu amad al har Sinai. Aquele que se aprofunda no livro de Shemot é considerado como se estivesse presente no ato da revelação divina no Monte Sinai, quando da entrega dos 10 pronunciamentos. Este livro relata como uma massa humana escravizada se tornou, graças ao recebimento da lei divina, um povo espiritualmente livre, abençoado com a imortalidade. 210 anos se passaram desde o dia em que o patriarca Yaakov e seus familiares desceram para a terra do Egito. De 70 almas apenas, constituindo-se então num povo de 600 mil almas. As grandes dinastias faraônicas, que se lembravam ainda do que Yosef tinha feito para o bem-estar da terra do Egito, trataram os familiares de Yosef com bastante tolerância e com muita benevolência. Porém, Vayirbu vayatzmu bemeod meod. O povo de Israel se multiplicou grandemente e se fizeram muito fortes. Esse bem-estar físico e material fez com que eles quase esquecessem a sua pátria original, a terra prometida, e com a característica facilidade e a vontade judaica de se assimilar ao meio ambiente, eles começaram a considerar-se como autênticos egípcios de religião monoteísta. Mas aconteceu há quase 4.000 anos um fato importante que percorre até hoje em dia a história e a experiência do povo judeu, como um fio vermelho à sua assimilação, à sua fortuna e às suas riquezas começaram a saltar aos olhos dos egípcios. E quem sabe se não foi o próprio vício da ostentação que excitou o ódio e a inveja daquelas pessoas? O fato é que eles se aborreceram, segundo a Torá, por causa dos filhos de Israel. E o Talmud interpreta o verbo vayakutsu, enfastiar, enfadar, do substantivo kutz, espinho, querendo indicar que os judeus se tornaram como espinhos nos olhos dos egípcios. Aqueles mesmos israelitas, aquela laboriosa colônia, como os filosemitas intitulam, que com tanto zelo, com tanto afinco, contribuiu para o desenvolvimento e para o enriquecimento do país, e por isso eram tratados com bastante tolerância, tornaram-se, de repente, um problema
socioeconômico. Um problema socioeconômico para uns e para outros até mesmo uma ameaça política devido ao amplo número de israelitas presentes na terra do Egito. E para justificar a sua atitude hostil para com esse elemento estranho, notaram que Vatimale Aretz Otam, que a terra encheu-se deles, ou seja, a terra do Egito ficou repleta de israelitas. E o Midrash Yalkut Shmoni comenta: notando os egípcios que os teatros, as arenas esportivas e os salões de divertimentos estavam cheios de judeus, Miad Gazuru Aleichem Sheifreshu Mechem, ordenaram aos vizinhos não-judeus para evitar contato com eles. Na linguagem moderna surgiu o problema racial. Sendo o Egito a primeira diáspora judaica, manifestou-se inevitavelmente a questão de minoria em toda a sua agudeza nefasta. A inveja como base do antissemitismo, a inteligência e a aplicação como base da inveja, a concorrência econômica e profissional como justificativas para a intolerância. E desde que existe a ameaça, nós temos então no texto da Torá a seguinte frase: Pen irbe, para que não seja capaz de multiplicar-se. Diz o texto que o faraó afirmou aos egípcios, declarou aos egípcios, que eles deveriam usar de astúcia para com todo o povo de Israel. Ou melhor, em outras palavras, devemos servir-nos de todo tipo de meio e processo, mesmo dos mais abomináveis, para eliminar a tempo o perigo de que esse povo se sobressaia e que de repente se misture a outros, se alie a outros escravos e que se levantem contra nós. Desde os faraós até os antissemitas do século XXI, quem sabe se isso não ficará para sempre, a acusação contra os judeus é a mesma. Os judeus ocupam as melhores posições sociais, as profissões liberais estão repletas de judeus, ou as desculpas que certos historiadores encontram para justificar os hediondos crimes da Inquisição: luxo exagerado, acumulação ilícita de grandes fortunas, falta de modéstia e o vício da ostentação, como aconteceu nas recepções da corte espanhola, em todos, nas joias que as judias usavam, que eram muito belas, muito caras, do maior bom gosto e muito maior bom gosto do que a nobreza espanhola. E desde que começamos a esquecer que somos, no caso, seres humanos, com tendências a termos essas divergências étnicas e raciais, nós precisamos então entender que é necessário o convívio, é necessária a coexistência. Isso deve sempre falar mais alto. O processo aplicado desde os primórdios até hoje em dia é exatamente o mesmo. O primeiro passo para a chamada solução final, o extermínio dos judeus, são as difamações sórdidas, hediondas, acusações falsas. Depois, a etapa final, perseguições, expulsões e a ruína total das comunidades judaicas. Mas enquanto os outros povos subjugados se conformam com o seu destino amargo de escravidão, os judeus nunca se conciliaram com o fato consumado, não se deixaram abater pelas amarguras da sorte, tentando então livrar-se do jugo da opressão.
O faraó viu-se embaraçado por um elemento humano que ele nunca havia encontrado. O mesmo fator que os ingleses encontrariam durante os anos de seu mandato na antiga Palestina. Hoje, Medinat Israel. Essa disposição judaica de manter-se, de permanecer, é o fator principal que move essa sua obstinada luta pela preservação da sua existência, pela preservação dos seus valores. E essa força, foi com essa força que o faraó não esperava se defrontar. E então o faraó os afligiu com trabalhos e mais trabalhos. Nós temos o relato da Torá para deixar isso muito claro. E a astúcia dos egípcios foi exatamente colocar mais trabalhos sobre os judeus escravos e proibir, no caso, o seu crescimento demográfico, ou vedar o seu crescimento demográfico, a partir de um decreto de morte contra todas as crianças, contra todos os meninos. Porém, o onipotente protetor do povo de Israel prometeu que a chama judaica jamais se apagaria. E, neste exato momento, é que surge na história Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, que então descobre ser ele mesmo um israelita. E muito tempo mais tarde descobre então ser ele a pessoa chamada pelo Eterno para que livrasse o povo de Israel da servidão. E é muito importante perceber, em todo o contexto da história dramática, da bela história dramática do êxodo de Israel do Egito, que houve um cuidado muito especial. A Torá nos traz relatos acerca disso. O cuidado de manter a tradição à posteridade. Esse é o fator essencial para a manutenção e para a existência e para a sobrevivência do povo de Israel, que é, na verdade, a marca do monoteísmo a nível mundial. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. É assim que abre a nossa paraxá de hoje. Na verdade, nós sabemos que a Torá, ela, além do seu texto aberto, contém substratos de sentidos. E esses substratos de sentidos aprimoram a nossa visão do que a passagem realmente pretende transmitir. Ao lermos o primeiro passuk da paraxá, e estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito, nós ao mesmo tempo, por um substrato de sentido, nós poderíamos ler, e estes são os nomes dos 17 filhos de Israel que entraram na terra das limitações. Estes são os nomes, a palavra nomes em hebraico, Shmot, equivale ao número 17. Os filhos de Israel que entraram na terra das limitações. No primeiro verso dessa paraxá, então, estamos às voltas novamente com o número 17. E esse número 17 reflete exatamente o tempo em que Israel, em que Yaakov habitou no Egito. E é tratado na pictografia hebraica antiga como o Yud e o Zain. O Yud representando a mão e o Zain a arma. Desta vez, o termo Shmot faz o papel de numeral. Quando somadas as suas letras, então, pelo método gimátrico, reduzindo-se ao número que evoca os anos em que viveu Yaakov na terra das restrições, nós temos então 17 anos.
E esse método é chamado de Mispar Katan, quando você reduz o número a uma casa decimal. O que podemos perceber aqui é uma lição que nos faz entender a importância da tradição entre os judeus. A força de um homem está naquilo que ele passa à sua posteridade. E a força de Yaakov, a arma na sua mão, que evoca o número 17, Yud Zayin, era justamente os nomes, novamente Shemot, que também é 17, dos seus filhos. Por meio deles, a posteridade de Israel passou ilesa e íntegra diante das restrições que em hebraico lembra Mitzrayim, Egito, que lhes foram impostas então quando desceram a essa terra. Yaakov, aquele que suplanta o homem, tornou-se Israel. Aquele que vence com retidão e achar ele direto para Deus. Suplantar o homem pode nos transmitir uma ideia vaga, subjetiva, nem sempre aceita. Porém, vencer com retidão está muito além disso, porque nos transmite a ideia de uma suplantação justa e meritória com o amparo de Deus, bendito seja. Estes valores transmitidos aos filhos fez com que Yaakov saísse da terra estranha, já como Israel. E seu sucesso deveu-se então em muito aos valores transmitidos por ele por exatos 17 anos, ensinando os 13 midot, atributos da misericórdia, em conjunto com as 4 letras do nome sagrado, Shem HaMeforash, que rege a esfera da misericórdia infinita. Como uma lição para nós, se soubermos transmitir aos nossos filhos, nós monoteístas, e às nossas filhas, a herança ancestral, fazendo-os compreender esses segredos, as próximas gerações se tornarão como armas de transformação nesse mundo de restrições. Em nossas mãos aqui agora, estaremos assim então promovendo tikkun, reparação, em todo o mundo, em toda a criação, antecipando os dias de Mashiach. E por que era importante que os filhos de Israel continuassem com os seus nomes, a despeito da tendência egípcia de mudá-los para nomes locais, para nomes na língua egípcia? Vamos observar mais de perto o nome dos 11 homens que desceram ao Egito, na mesma ordem do texto em Shemot 1, verso 2. Lá nós temos Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Isachar, Zebulun, Binyamin, Dan, Naftali, Gad e Asher. Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Isachar, Zebulun, Binyamin, Dan, Naftali, Gad e Asher. O nome hebraico é mais do que um mero título. É mais do que um mero título de uso exclusivo e pessoal, ou um simples apelativo. Ele encerra um mapa da consciência humana, um diagnóstico do íntimo e um remés, uma alusão ao que se espera ao longo da existência da pessoa que o porta. No caso dos patriarcas, filhos de Israel, caso nós possamos ler os nomes de forma contínua, o que será que nós teríamos em remés? Nós teríamos mais ou menos o seguinte: Reuven, ששומע את המלווה החוד, שיסחר הזבול, בין הימין, שידין ושיפתול אל הגד והאושר. Eis aí um filho que ouve a quem a glória acompanha, recebe a herança fértil, um filho à direita, que julga aquele que tende e luta a fortuna e a alegria. Naturalmente, o que temos aqui, uma camada mais sutil de compreensão da Torá, é que os nomes dos filhos de Israel compõem, na verdade, uma forma profética
da forma como eles estão alistados em Shemot, no início, na abertura do livro. Essa ordem, ela nos transmite de forma sutil um aspecto notório da história israelita ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, até os dias de hoje. Eis aí um filho, Israel, que ouve a quem a glória acompanha, ou seja, que dá ouvidos. Isso nos remete ao Shema Israel, que ouve a quem a glória acompanha, ao Eterno, seu Criador, recebe a herança fértil, ou seja, a terra prometida, é um filho à direita, que evoca o nome de Benjamim, que julga, evoca o nome de Dan, o que tende e luta, que evoca o nome de Naphtali, a fortuna evoca Gad e a alegria evoca Asher. Nós temos então aqui, meus amigos, uma disposição, uma frase disposta com um sentido profético embutido que muitas vezes não é perceptível a uma leitura superficial da Torá. E isso é evocado pela tradição judaica, esses níveis de sentido são evocados pela tradição judaica, a nível remés, de alusão, a nível sod, até, que é o nível mais profundo. Porém, segundo os Midrashim, o que nós temos aqui é exatamente nos nomes dos Bnei Israel, nós temos exatamente uma descrição de toda a história posterior dos filhos de Israel. Continua o nosso texto da Parashá, e lá nós temos: e todas as almas que saíram da coxa de Yaakov foram 70 almas, e Yosef estava no Egito. Yehi kol nefesh yotzei yerech Yaakov 70 nafesh, Yosef aya bemitzrayim. É interessante notarmos aqui a palavra coxa, Yerech. Uma outra menção da palavra nós encontramos no livro de Bereshit, livro anterior, capítulo 32, verso 25. E lá diz o seguinte: quando este, ou seja, o Malach, o anjo que lutou com Yaakov, quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe na juntura da coxa e a deslocou a juntura da coxa de Yaakov enquanto lutava com ele. Segundo Rashi, o Malach lutou com Yaakov naquela noite, e este era Samael, cujo nome significa veneno de Deus. Nesta visão em que o patriarca lutava com o Malach, Yaakov foi tocado na coxa e teve deslocado o seu nervo ciático. Por essa razão, diz o Pasuk 32, e os filhos de Israel até hoje não comem tal nervo. Samael é o nome atribuído à potência que governa o atributo do juízo acerbo, isto é, sem misericórdia. Mas por que o nosso texto da Parashá de hoje, Shemot 1:5, diz que foram 70 as almas que saíram da coxa de Yaakov, e Yosef é colocado à parte, como se estivesse fora dessa contagem? Porque após essa declaração da coxa de Yaakov, das 70 almas que saem da coxa de Yaakov, nós vemos Yosef separado no texto, dizendo: Yosef estava no Egito. Yosef, embora logicamente incluído nesta contagem, estava textualmente excluído, porque ao tocar a coxa de Yaakov, a potência do juízo acerbo legou à descendência do patriarca certos defeitos que mais tarde se manifestariam. Yosef, portanto, foi de certa forma metaforicamente poupado desses defeitos. Por esta razão, seus irmãos o venderam aos comerciantes, e Yosef mesmo assim manteve-se íntegro, ainda que sob as restrições impostas pelo seu exílio egípcio
e tinha o poder de julgar com equidade e justiça, segundo Sifrei Haazinu 334. E a frase Yosef estava no Egito nos ensina o seguinte: a tradição diz que o exílio do justo pode expiar os pecados de toda uma geração. Yosef experimentou o exílio, Galut, antes mesmo de seus irmãos, e foi para lá forçado, ao contrário deles, que desceram ao Egito por conta própria. Yosef não teve escolha. Ele foi mandado ao exílio e ali pavimentou o caminho, preparando então um ambiente para receber a sua família. O fato é que Yaakov e sua casa só encontraram graça naquele lugar, naquela terra, porque Yosef já havia preparado todas as coisas por meio da sua retidão. Ele então aplainou o caminho tortuoso que descia à terra das restrições, à terra das limitações, o Egito. Sabemos, porém, que depois que Yosef morre, levanta-se um novo faraó sobre a terra do Egito que não conhecia o patriarca, segundo o texto da Torá. Ou seja, que ignorava o acréscimo, Yosef, de justiça que Hashem havia confiado a Israel. O nome Yosef significa justamente acréscimo, acrescentando. Ele via apenas o aspecto tangível e fisicamente perceptível dos demais descendentes de Yaakov e desconsiderou Yosef. Por isso disse a seu povo que, como os israelitas estavam multiplicando-se de forma descontrolada, algo deveria ser feito para que o grandioso império egípcio não fosse ameaçado e ruísse diante de uma aliança de inimigos militares. Segundo o faraó, algo deveria ser feito para que o povo de Israel não subisse da terra do Egito. O termo subir em hebraico implica em muitas coisas. Alá, essa é a forma verbal, subir. Faraó buscava com isso impedir o progresso e o avanço espiritual de Israel. Não queria que eles subissem, que eles se elevassem da terra do Egito, da terra das restrições. Não queria que eles subissem dali. Não queria que eles evoluíssem, que eles buscassem o progresso, o conhecimento. Não apenas uma saída física da terra do Egito, mas sim uma saída espiritual dali, uma saída intelectual. Não desejava também expiação pelos seus pecados, ou pelos pecados do Egito, pois o termo subir, Alá, implica em uma oferta agradável ao Eterno, uma simbologia do que mais tarde seria entendido como uma oferta dedicatória, a fim de que se obtivesse capará. Por fim, o termo nos apresenta o que realmente o Egito era: um poço, um abismo. Só se sobe de algum lugar quando antes estávamos num poço, um abismo, um buraco. E o Egito era exatamente isso, um buraco, um abismo. O que é sempre limitado por paredes ao redor, configurando-se, na verdade, numa prisão da qual precisamos subir, precisamos sair, a fim de dar sequência ao processo evolutivo, como pessoas, como seres humanos, assim como Israel precisava fazer. A história de Israel, ela se repete em nossas vidas. Nós nos vemos muitas vezes num abismo, num poço, num Egito, de onde nós precisamos subir, de onde nós precisamos nos elevar. Por isso a Torá é tão atual. Ela fala não da história de Israel. Ela pretende tratar da história de cada um de nós, seres humanos, aqui e agora. Por essa razão, então,
medidas duras foram tomadas contra os filhos de Israel para evitar que subissem da sua condição. Faraó lhes impõe então servidão, nós sabemos, como escravos, para que construíssem cidades celeiros, as quais a Torá chama de Pitom e Ramsés. Pitom, a casa do sol, e Ramsés, nascido de Ra, que é uma outra divindade solar egípcia. Não poderia haver talvez humilhação maior para um israelita do que participar ativamente de uma obra de cunho pagão, cuja finalidade era entesourar grãos de cereais para o consumo nos ritos sacrificiais dos sacerdotes das divindades egípcias. Pior do que a servidão física é a servidão que atrela a razão e as convicções pessoais a um sistema iníquo e que é diametralmente oposto aos valores que nós defendemos. Felizmente, a servidão física dos filhos de Israel serviu a um propósito diverso do que pretendia o faraó, pois ainda mais desprezo pela idolatria causou naquelas pessoas, que mais e mais ansiavam pela liberdade, pela ascensão, pela subida a níveis mais elevados de conhecimento. Ignorância é restrição, ignorância é limitação, ignorância é Egito. Um ídolo, uma falsa divindade, é uma limitação imposta à mente humana que procura desesperadamente dar forma àquilo que é extrafísico. Nesta situação extrema e com um pesado fardo sobre suas costas, os Bnei Israel lembraram-se então do Senhor seu Deus, e clamaram a Ele. E Moshe Rabbeinu surge no cenário para então proclamar liberdade aos cativos. E o resto é história que nós bem conhecemos. Assim terminamos então o nosso comentário da Parashá dessa semana. Espero que tenha servido como estímulo ao estudo, como estímulo ao crescimento, como estímulo à evolução de todos. Muito grato e até uma próxima oportunidade. Emir Tzir Hashem.